boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse dia maravilhoso que se chama hoje. Boa tarde, Dona Piedade. A senhora hoje foi rápida, glória a Jesus, que bom ver a senhora aqui comigo, amém? Irmãos, hoje eu tô aqui, né? Ontem a gente não veio, mas eu quase vim. Não, eu vou ter que falar, eu não vou aguentar, vou ter que falar. A história de Balaão mexe muito comigo, e eu fico doido pra compartilhar, mas acima de tudo a gente tem que praticar e viver, né? Então eu falei, hoje é pra mim, Lorena, mas eu vou falar sobre ela, que foi da leitura de ontem, amém? Ontem, gente, nós lemos o capítulo 22, 23 e 24 de Números, e hoje nós vamos ver o 25, 26 e 27, mas eu vou falar desses 6 capítulos, algumas coisas, tá bom? Que Deus colocou no meu coração. Essa história de Balaão, gente, ela mexe muito comigo. Por quê? Porque eu sempre vi essa história tendo Balaão como um profeta de Deus que deu saiu um pouquinho do prumo, mas que logo voltou e que acabou sendo um profeta de Deus porque cumpriu a palavra de Deus. Só que não. Balaão, gente, era um falso profeta. Balaão, já até vi estudos falando que ele era um agoureiro. Imaginem só comigo, porque eu não entendia muito bem. Eu na minha pequenez espiritual, não que eu tenha crescido muito, mas que eu ainda estava ali no leitinho, né? Eu achava assim que a história de Balaão era aquilo. No final ele abençoou, ele fez aquilo que era vontade de Deus, ele não desobedeceu, mas com o tempo eu comecei a ver que a própria Bíblia, no Novo Testamento, ela vai falar sobre Balaão. O próprio Jesus, numa das cartas às suas igrejas, até deixei aqui, Apocalipse 2:20, quando João vai escrever a carta às 7 igrejas, em uma das igrejas ele fala, tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e que engana meus servos para que se prostituam. Perdão, irmãos, tô em outra aqui. Apocalipse 2:14, aqui ó. Uma das poucas coisas que tenho contra ti é que vocês seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaão não era amigo de Deus, Balaão não era servo de Deus, Balaão não era profeta do Senhor. Ele conhecia a Deus. Segundo esse meu pequeno dicionário, um grande presente que minha irmã me deu, Balaão morava perto de Padã. Se tiver certo uma das referências que ele está usando aqui, Balaão morava ali perto da Mesopotâmia, de onde veio Abraão, perto de Padã ou de Arã, perto de Arã. Então, provavelmente ele soube da fama do Senhor, de Iavé, né, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, por causa disso, por morar perto de onde Abraão morou. Ele conhecia a Deus. E ele era um profeta que ele tinha bons resultados. A Bíblia diz que Balaque vai contratar ele, por quê? Porque aquilo que ele falava acontecia. Gente, vou abrir um parênteses já. Então, temos que tomar cuidado com falsos profetas. Tem muita gente que está seguindo direção demoníaca e satânica de pessoas que se dizem de Deus porque aquilo que elas falam se cumpre. Mas nem tudo que acontece, nem toda maravilha vem de Deus. O diabo tem certo poder, extremamente limitado diante do poderio de nosso Senhor e Salvador, mas ele tem um certo poder. E ele usa desse certo poder, lembra dele ali com Jesus? Ele está oferecendo para Jesus as riquezas, ele está oferecendo para Jesus ali, leva ele no pináculo do templo. Ele tem um certo poder porque o homem entregou para ele, tá? O único poder que ele tem é porque a terra está sujeita ao homem. Como o homem caiu, ele acaba entregando poder para o diabo. Então o diabo tem poder por causa da queda do homem. E é por isso que nós, os crentes em Jesus Cristo, recebemos toda a autoridade no céu e na terra para pisar serpentes, escorpiões e toda a autoridade sobre o inimigo das nossas almas. Então nós retiramos dele aquilo que nós entregamos. Agora nós estamos tomando posse de novo. Aqui não. Na minha casa não, na minha família não, você não tem poder e eu não deixo você governar com as suas astutas ciladas. E aí nós precisamos entender que Balaão tinha um certo poder. Ele era um profeta que quando ele falava as coisas se cumpriam, gente. Cuidado,
A Bíblia diz que vai ter gente que vai profetizar e que vai ter milagres e maravilhas, mas que vão para o inferno, porque não tinha intimidade com Deus, não era homem de Deus. Como nós vamos saber se era homem de Deus ou se não era? Jesus nos alerta. Vocês vão conhecer se é profeta de Deus verdadeiramente ou não pelo fruto das ações, pela vida da pessoa. Novamente, esse homem ama a esposa dele? Esse homem ama os filhos, passa tempo com eles, disciplina os filhos. A Bíblia diz que se o homem não governa a sua própria casa, ele não pode ter um cargo de liderança numa igreja, por exemplo. Então nós temos que tomar muito cuidado, gente, porque Balaão era um falso profeta. Por quê? Pelos frutos. Vamos conhecer o fruto do Balaão? Quando Balaque manda chamar ele descobre então que... Por que Balaque manda chamar ele? Porque ele vê uma multidão. Quem é Balaque, gente? Calma, vamos voltar, vamos devagar. O povo de Israel, uma multidão de homens e mulheres e crianças, está diante da terra de Moabe. Eles estão prestes a conquistar Canaã. Quando eles ficam ali em direção àquela terra, o rei de Moabe se assusta. Ele fala, é muita gente. Então ele começa a procurar meios. E, gente, isso é antigo. Procurar feiticeiros, procurar gente má para fazer feitiçaria, para fazer, para amaldiçoar, para fazer macumba. Isso não é de agora, sempre existiu. O rei queria pagar para conquistar aquilo que ele queria. Só que a guerra espiritual, gente, ela é muito mais séria. Ninguém toca no povo de Deus. Prestem bastante atenção, ninguém toca no povo de Deus. Pode pagar o dinheiro que for, você pode ser importante o que for, pode ser o profeta que for, pode ser o maior bruxo que for, ninguém toca no povo de Deus, que está no caminho de obediência. Amém? Não adianta dizer eu sou crente, o diabo não me toca e desobedecer, porque aí você está abrindo brecha para o diabo. Então o povo de Israel está ali de frente à terra de Moabe. O rei de Moabe, assustado, manda chamar Balaão, um profeta que faz que tudo que ele fala acontece. Bora! Produtivo, tem uma alta performance. Ele chega lá, quando esse profeta, que ele não é bobo, ele conhece das coisas espirituais, ele vê que é o povo de Deus, de Yahvé, ele vai consultar Yahvé. Quando ele consulta Yahvé, o que Deus fala para ele? Não mexe com esse povo, porque é um povo abençoado. Não amaldiçoa esse povo, porque é um povo abençoado. Quando Balaque chama Balaão, ele manda alguns príncipes, pessoas importantes, e dinheiro. Balaão vê aquilo e ele fala, não, vou perguntar para Deus. Parece até justo, né? Um homem justo. Eu vou perguntar para Deus. Ele pergunta para Deus e Deus fala, não pode. Então ele fala com o povo, Deus falou comigo que não é para eu amaldiçoar o povo. Então Balaque recebe essa notícia e manda outra proposta ainda mais tentadora. Homens mais importantes, imagina chegando as pessoas mais importantes do Brasil na sua casa. Os maiores empresários, os com maiores cargos políticos. Os governadores de estados na sua casa. Imagina chegando o governador de Minas Gerais na sua casa. Imagina chegando o governador de Brasília. Imagina os ministros, o ministro da Justiça. Imagina o prefeito da cidade na sua casa. Todo mundo junto. Com muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Aumentou a quantia de dinheiro. Nós vamos te oferecer agora, vou colocar aqui na minha mente, vamos te oferecer agora 10 milhões. Porque se a gente não pagar, nós vamos morrer mesmo, porque esse povo vai nos destruir, é muita gente. Então vamos resolver espiritualmente, vamos convocar o diabo e seus demônios, vamos pagar para uma macumba, vamos fazer alguma coisa. E aí volta pessoas mais importantes com mais dinheiro. Quando volta, gente, Deus já tinha dado uma palavra, não vai. Mas Balaão, ele não estava... O coração dele, até li isso na Bíblia Strong, era ambivalente. Ele não tinha... Quando o profeta é um profeta do Senhor, ele é do Senhor. Se você ama as coisas do mundo, você ama as coisas do mundo e não é mais do Senhor. A Bíblia diz isso no livro de Tiago. Se você é amigo de Deus, se torna inimigo do mundo. Se você é inimigo do mundo, você se torna amigo de Deus. Falei a mesma coisa, né? Se você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Não dá pra cochear entre dois pensamentos, como Elias falou ali. Mas aquele profeta era um falso profeta. Ele queria até fazer aquilo que Deus mandava. Por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso. Mas ele tinha amor às riquezas. Ele tinha amor às coisas dessa vida. Ele se apegou às coisas temporais. Porque quando ele viu aquelas pessoas mais importantes e mais dinheiro, ele volta a consultar o Senhor.
E ele fala, ó Senhor, nós estamos aqui, deixa eu perguntar pro Senhor, eu posso ir lá amaldiçoar, ficar com o dinheiro? Gente, olha o que ele ofereceu olha o que Balaque ofereceu para Balaão. Pagarei muito bem e farei tudo o que você me pedir. Ele tá oferecendo, gente, não é só dinheiro. Ele tá oferecendo poder, autoridade, governo para ele. Tudo que você me pedir, Balaão, vai ser seu. Se você amaldiçoar, se você for lá e amaldiçoar esse povo. E aí Balaão volta. Deixa eu ver se Deus tem alguma coisa a mais para me falar. Deixa eu ver se Deus mudou a palavra dele, né? Porque, né? Quem recusa, colocando aqui com as minhas palavras, quem recusa 10 milhões de reais, né? Às vezes é de Deus, porque Deus quer abençoar seus filhos. Cuidado com as propostas do diabo e com a maneira como ele corrompe as coisas. Deus quer abençoar, porque Jó era rico, porque Abraão era rico, não é? O povo de Deus era rico, Isaac era rico. Cuidado. Cuidado com as propostas do diabo. Jesus foi tentado com as mesmas propostas, gente, mas ele não cedeu. A Bíblia diz então que quando ele volta para consultar a Deus, Deus fala assim, então vai com eles, mas você vai fazer tudo o que eu mandar. Gente, ele estava em desobediência. Eu li isso aqui e falava assim, não, Deus deixou, porque Deus queria usar ele para abençoar o povo. Ele estava indo em desobediência por amor às riquezas. E a Bíblia fala muito claramente sobre isso. Não tem como servir a Deus e amar as riquezas. Ou Balaão era um profeta de Deus, ou ele amava as riquezas e era um falso profeta. E nós vamos ver que ele era um falso profeta. E aí vem a parte que todo mundo se impressiona, né? Que é a parte que a jumenta fala com Balaão. Eu vou falar a verdade pra vocês, com o tempo, eu gosto muito de falar isso. Uma coisa que eu tive, nunca ouvi essa frase, mas eu me impressiono. Essa frase realmente pertence a Lorena Oliveira. Não me impressiona Deus ter usado a jumenta para falar com Balaão. Me impressiona Deus ter usado Balaão naquela noite para abençoar o povo. Sabe, você já viu um homem que não é temente a Deus, que está em pecado, mas aí quando começa a pregar é uma bênção. Gente, é curada. Fala a palavra com unção, com autoridade. Você até fala, uau, eu conheço a vida daquele camarada. Gente, não nos impressionemos de Deus usar pessoas, porque Deus usa por amor às pessoas. Deus usou Balaão por amor ao povo de Israel, mas Balaão estava corrompido. Não me impressiona Deus usar o burro para falar com Balaão. Me impressiona Deus usar o profeta burro para profetizar para o povo. É isso que me impressiona. O que acontece? Ele vai com a jumenta dele. Mas essa parte é muito interessante, né? Deus é poderoso, gente, para fazer um animal irracional falar com o ser humano. Aquele profeta tá indo e aí o anjo do Senhor, em muitas traduções, esse anjo do Senhor aparece com letra maiúscula, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, com uma espada embanhada. Tá ali de frente Balaão, que tá montado naquela jumenta. A jumenta vê, mas o jumento não. Brincadeira. A jumenta vê, mas o profeta Balaão não vê. Por quê, gente? Porque ele tá cego espiritualmente. A pessoa que ela ama o mundo e as coisas desse mundo, ela fica cega, ela vai nos propósitos de vida dela, ela tá andando no caminho que desagrada a Deus e ela continua sem perceber que ela tá indo para um caminho de morte. A jumenta viu e a Bíblia diz que ela se desvia e o Balaão espanca ela. Uma segunda vez, a jumenta vê de novo o anjo do Senhor no caminho estreito e ela aperta o pé de Balaão no muro ali. Balaão espanca a jumenta. Na terceira vez ela vê o anjo de Deus ali, o anjo do Senhor, num caminho muito estreito e ela se abaixa. Ela se curva. Até toda a criação se curva diante do Senhor, né? Ela se curva e aí quando ela se deita diante do anjo do Senhor, Balaão espanca ela com uma vara. Nesse momento o Senhor permite que a jumenta fale, gente. Você já pensou você passar por isso? Você tá lá, Marta, né? Gritando com o cachorro, estressada com o cachorro. De repente Deus usa o cachorro pra falar pra você. Você tá igual Marta. Misericórdia, imagina o susto que eu ia levar, né? Mas é impressionante que não mostra que Balaão ficou surpreso. Porque ela faz uma pergunta pra Balaão e Balaão responde, estabelece ali uma comunicação. Ela vira pra Balaão e fala assim... O que eu fiz pra você me bater 3 vezes? E aí ele responde, você me fez de tolo. E aí ela fala assim,
Aí ele fala, se eu tivesse uma espada, eu mataria você. Lembre-se que o anjo do Senhor está com uma espada desembainhada. E aí a jumenta responde, alguma vez eu fiz algo parecido? E ele fala, não. Olha a comunicação, né? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Aí ela fala, né? Eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, por acaso alguma vez eu fiz isso parecido? E ele responde, não. Nesse momento Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Nesse momento Balaão faz aquilo que a jumenta já devia ter feito antes, né? Que a jumenta fez. Ele se curva, vamos achar aqui, gente. Ele curva sua cabeça, se prostra diante do Senhor com o rosto em terra. E aí Deus pergunta pra ele, né? O anjo do Senhor pergunta pra ele, por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu acho lindo porque eu até vejo Deus defendendo a jumenta. Sabe por quê, gente? Porque Deus é justo. Deus é justiça, não importa quem você é. Você pode se sentir o pior ser do mundo, o mais insignificante do mundo. Quem sou eu pra Deus vir e julgar minha causa? Mas olha aqui. Deus está falando assim, olha aqui, por que você bateu 3 vezes na jumenta? Porque aí ele diz, eu vim para impedir a sua passagem, porque você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida dela. Gente, Deus é justo. Olha o que o anjo do Senhor está falando para Balaão. Se a jumenta não tivesse se deitado, desviado do caminho, eu teria te matado, deixado ela viva. Deixa eu falar uma coisa que Deus tocou no meu coração aqui. Tem pessoas que eu creio que estão assistindo ou que vão assistir, que estão assim, Senhor, julga a minha causa. Eu estou aqui tentando mostrar para aquela pessoa, talvez para o seu marido. Eu estou tentando mostrar para o meu marido que ele não está indo para um caminho certo e ele não faz nada. E eu só sofro por causa daquilo que ele fala. Ele não vê, eu tô tentando. Eu acabo apanhando, talvez não fisicamente, mas emocionalmente. A resposta dele não é boa, me afeta. Deixa eu te falar, Deus te vê. E no tempo do Senhor, Ele vai julgar a sua causa. Assim como Ele julgou a jumenta. Assim como diante de Balaão, Ele falou, olha, eu teria te matado e poupado a vida dela, porque ela não fez nada, você é o errado. Então tenha fé que o Senhor vai julgar a sua causa. Me lembro daquela viúva, que a Bíblia diz que Jesus vai falar sobre ela, né? Usar a figura dela para falar assim, a importância de orar e não cessar, a importância de orar incessantemente e não parar, e não cessar. E não desanimar. Aquela viúva que vai pedir para um juiz ímpio, iníquo, para julgar a causa dela. E de tanto ela pedir, ele acabou julgando, porque ele ficou até cansado dela. E aí Deus fala que nós vamos resolver nossas coisas, gente, em oração. Talvez você se sinta um ser insignificante, talvez você esteja sendo abusado emocionalmente, talvez até fisicamente, psicologicamente, mas Deus vê a sua causa. Ele julga a sua causa. E Ele julga com justiça. O nosso Deus é justo. O jumento daquele profeta, então entende. Opa, eu não posso fazer nada que o Senhor não me mandar. Porque senão, gente, ele vai morrer, ele não é bobo. Ele não é bobo. O anjo do Senhor lá, com espada desembainhada, falando assim, tu não mexe com o meu povo. Você vai fazer o que eu mando. O profeta vai, então... E aí, quando chega lá, ele fala para Balaão tudo que Deus manda para Balaque, tudo que Deus mandar eu revelar, eu vou revelar. E aí nós vemos que ele profetiza bênção em 3 vezes que o Balaque pensou que ele ia amaldiçoar, ele na verdade profetiza bênção. O Balaque fica transtornado de raiva, né? Mas ele fala, olha, eu preciso fazer aquilo que o Senhor me manda. Nessa hora a gente pensa, né? Converteu. Inclusive, gente, as coisas que Balaão profetizou, tem até profecia messiânica. Na última das profecias, ele fala da estrela que vai surgir de Jacó. É a única profecia do Antigo Testamento que linka o nascimento do Salvador, do Messias, com uma estrela. E talvez por isso os magos do Oriente, conhecendo a profecia de Balaão, vão procurar aquela estrela e vão procurar o Salvador que nasceu através da estrela, que é o nosso Senhor Jesus. O motivo dessa live que está acontecendo aqui. Então, gente, as coisas que Balaão profetizou foi coisa de Deus. Parece um homem muito de Deus. Talvez tem pessoas que estão falando coisas que são verdade. Talvez Deus vai até usar elas para curar, por amor às pessoas. Mas não se engane. Ela continua sendo um falso profeta. Essas pessoas
Por quê, gente? Porque ele fala coisas lindas. Olha só, esse versículo é um dos meus favoritos. Diz: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Deus falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Então esse versículo que é tão famoso é profetizado por um falso profeta. É de Deus? É, porque Deus usou a boca dele. Mas eu tô falando isso porque nós vamos chegar lá, na estratégia de Balaão que Jesus falou para João, Apocalipse 2. Resumindo então, gente, acontece que ao invés de amaldiçoar, Balaão abençoa. Só que acontece uma coisa no capítulo 25. Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas. E aquelas mulheres moabitas, o que elas fazem? Elas fazem com que o povo de Israel se corrompa. E aí que eu quero te dizer uma coisa. Qual que é a estratégia do diabo, gente? A estratégia do diabo não é aparecer como um anjo terrível, chifres enormes, querendo... Boa tarde, Vonete, minha querida. Seja bem-vinda a essa live. Deus abençoe você. Cada um que tá ao vivo aí, que Deus abençoe, viu? Espero que Deus esteja falando com vocês assim como ele falou comigo. Gente, qual que é a estratégia do diabo? Não é te mostrar uma coisa que você sabe que é um vício. Não é apresentar para você de bandeja uma coisa que você sabe que é ruim. A corrupção que ele traz é segundo a cobiça do nosso próprio coração. Então o problema nossa luta, gente, nós precisamos entender, ela é uma luta interna, não externa. Por que eu tô falando isso? Balaão, usado por Balaque, não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mas ele teve uma estratégia. Ele fez com que o povo se corrompesse, deixasse a adoração verdadeira a Yahvé, se corrompesse, porque eles começaram a idolatrar os deuses das mulheres moabitas. E aí, porque eles pecaram, o próprio Deus os destruiu. O diabo não precisou destruir eles. Deus os destruiu. Olha que grave. Tá em Caldas Novas agora, né, Ivonete? Que Deus abençoe essa viagem, que seja bênção. Ai, que delícia, gente. Que saudade de Caldas Novas. Mas é isso. Vamos voltar então? Deixa eu focar aqui, Ivonete, que eu pensei em Caldas Novas agora, naquele restaurante maravilhoso, mas vamos voltar aqui. Gente, a proposta do diabo não é vir com uma coisa terrível e nos afetar. Ele quer que o nosso coração se corrompa. E o nosso coração se corrompendo, nós nos desviando do verdadeiro caminho, nós mesmos cavamos o nosso próprio túmulo. Com a cobiça do nosso coração, com a idolatria, com servindo a outros deuses. Nós abrimos brecha para o diabo vir fazer a festa que ele gosta de fazer, que é matar, roubar, destruir. E nos afastando de Deus, a morte espiritual. O que aconteceu? Aquele povo... E por que eu estou falando que foi Balaão que fez isso? Porque Jesus falou. Olha aqui, e lembrando que em Números mesmo, nós vamos ver quando o povo de Israel está lutando contra Moabe, que Balaão é morto. Balaão não é poupado. Se ele fosse um profeta de Deus, como Jeremias, ele seria poupado. Nabucodonosor vai falar de Jeremias. Jeremias pode fazer o que ele quiser. Ele pode ir para o Egito, ele pode vir para Babilônia, ele pode ficar em Jerusalém. Jeremias faz o que ele quer, porque ele é um homem de Deus. Nabucodonosor falou isso. Mas Balaão não. Balaão foi morto na guerra. Por quê, gente? Porque em Apocalipse a gente vai ver isso, ó. Jesus falando, vocês tem uma coisa contra vocês seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, Apocalipse 2,14, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. 2 Pedro 2,15 também fala de Balaão, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozó, que amou o prêmio da injustiça. Fala que ele era corrompido e mercenário. Em Judas também vai falar sobre ele. Deixa eu ver se eu acho aqui o capítulo de Judas nessa referência cruzada. Judas tá aqui, ó. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, mercenário. Balaão era mercenário, gente. Ele queria o dinheiro, ele não queria agradar a Deus. E aí, para ele não perder o prêmio, ele teve essa estratégia. Balaque, nós não conseguimos afetar o povo de Deus de fora. Nós precisamos que eles se corrompam para a gente afetar eles. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer eles, casamentos com estrangeiras. Lembra que eu tenho falado tanto disso, gente, de alianças que não são do Senhor, de julgo desigual.
Porque aqueles israelitas começaram a se deitar com mulheres moabitas e começaram a amar os deuses delas e servir os deuses delas. O que aconteceu? Deus mandou uma praga terrível. Gente, já tinha 24 mil pessoas morrendo nessa praga. Até que um homem sem vergonha pegou uma midianita e entrou para a tenda na frente de todo mundo, inclusive de Moisés. Eleazar vai lá, deixa eu só confirmar que foi ele mesmo. Não, Finéias, desculpa. Finéias foi lá e matou esse homem e a midianita. Esse homem era um chefe de tribo, era um dos cabeças, e a mulher também era chefe de tribo de Midian. Uma chefe de um clã midianita. E aí, gente, Finéias, filho de Eleazar, ele pega uma deixa eu achar aqui. Atravessou eles, levantou-se no meio do povo, pegou uma lança e matou tanto o homem quanto a mulher. E por causa daquela atitude de Finéias, a praga cessou. Mas até então já tinham 24 mil pessoas que tinham morrido. Presta atenção, da mesma maneira como o povo de Deus não precisava lutar, porque Deus guerreava a luta deles com os inimigos, da mesma maneira o diabo não precisou lutar. Ele só colocou ali o engano. Quem caiu no engano foram os israelitas. Quem pecou foram os israelitas. Quem se corrompeu foram os israelitas. Você já viu aquela história o diabo abriu eu não lembro como é que era. O diabo abriu a cerca e aí um cavalo fugiu. Aí porque o cavalo fugiu, o cavalo fez aquilo, um dono matou outro dono de outra propriedade. Aí por causa disso, o outro matou outro. Eu não sei contar direitinho porque eu não preparei. Por fim, tinha um monte de morte. Aí fala assim, a culpa foi do diabo. O diabo fala, não, eu só abri a cerca. Entendam que quem dá legalidade para o diabo trabalhar na minha vida e na sua vida somos nós mesmos. Nós precisamos fechar as brechas e ser obediente. Se nós formos obedientes, o diabo não nos toca. Deus torna a maldição em bênção. Mas precisamos andar em obediência, gente. Aí, resumindo a história agora, falei muito de Balaão, né? E aí, gente, Balaão foi morto, graças a Deus, numa batalha contra os israelitas. Depois nós vamos falar disso mais lá pra frente. Mas a estratégia dele de continuar com o dinheiro foi trazendo essa corrupção dentro do povo de Deus. Então, ó, cuidado de dentro pra fora, tá? O diabo vai trazer propostas pra gente que são da cobiça dos nossos próprios olhos, ó, da soberba da vida. Então, cuidado com as propostas que você recebe. E aí nós vamos ver, gente, capítulo 26 tem um censo, um novo censo, agora das pessoas que vão entrar na Terra Prometida, porque do censo anterior todos morreram. Do censo anterior que Arão e Moisés fizeram, todos os israelitas morreram. E agora começa-se um novo censo. E aí eu vou falar bem rapidamente só sobre o capítulo 27 para poder terminar, tá bom? O capítulo 27 fala de 5 mulheres, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas eram filhas de Zelofeade. Lembre-se que nós estamos aqui, gente, numa sociedade onde as mulheres elas não tinham muitos direitos. E eu não tô falando que é Deus quem fez isso, porque Deus, no decorrer dos anos, ele foi mostrando como ele ama as mulheres e como ele quer usar as mulheres, embora ele deu para os homens o cargo de liderança. Mas a sociedade aqui era uma sociedade extremamente machista, né? Nós vamos ver isso. No decorrer dos anos, Deus foi revelando a vontade dele de usar também as mulheres, e glória a Deus por isso, que é por causa disso que eu tô aqui agora, né? Falando da palavra de Deus. Porque o Senhor abriu essa oportunidade para as mulheres. E aí nós vamos ver esse Deus que ouve as mulheres também. Mas nessa época, o que essas mulheres fizeram de ir diante de Moisés e fazer um pedido, foi um ato muito ousado. As filhas de Zelofeade vão fazer uma petição ali para Moisés, por quê? Porque o pai delas teve só filhas, teve só meninas. E por causa disso não deu para suscitar descendência, né, a partir de um herdeiro, porque só o herdeiro, o homem, né, que tinha ali a possibilidade de ter uma propriedade em Israel. Então, elas vão diante de Moisés para pedir isso. Elas vão falar com Moisés assim, o nosso pai morreu por causa do pecado dele, não foi por causa da rebelião de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e nós não achamos que o nome dele deveria desaparecer. E aí elas reivindicaram que a propriedade do pai dela fosse passado para elas. E aí elas dizem
Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre os restantes de nossos parentes. Foi um pedido muito ousado, gente. E aí Moisés leva o caso para o Senhor, consulta a Deus e Deus responde: a reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Uau, é justa. Quando nós pedimos algo, gente, às vezes a gente tem acesso à herança, mas a gente não recebe porque nós estamos clamando, pedindo. Por isso que Jesus vai falar, coloca tudo em oração. Mas Deus já me falou que vai fazer assim, mas você precisa clamar. Mas é meu direito de posse, porque Deus me prometeu. Mas você precisa colocar em oração, você precisa reivindicar aquilo que é seu. Por isso que nós temos que clamar pela saúde, pela provisão de Deus, pela prosperidade, pela alegria, pela vida em abundância. Todas as promessas bíblicas que Deus nos deu. Talvez tenha alguém na sua família que não seja salvo. Então declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Começa a profetizar, a reivindicar. Porque quando você ora, segundo a vontade de Deus, Ele responde a sua oração. O que aquelas meninas fizeram foi ousado, mas foi justo. E elas receberam herança por causa do pedido delas. Mesmo sendo ousado, indo diante da tenda ali e conversando com o maior líder, Moisés. 5 mulheres órfãs, pensa. E aí o Senhor honrou a causa delas. Não deixe de orar, porque Deus é justo, é um justo juiz. Ore, clame, tome posse, reivindique aquilo que é seu, que Jesus conquistou na cruz, é seu. Uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida de bênção. Sim, vai ter dia que vai ter deserto, mas é para aprovação, mas é para a gente ser aprovado, para receber ainda mais. Mas enquanto você estiver no deserto, já profetiza, esse deserto vai acabar, porque Deus tem para mim a salvação do meu marido, a salvação da minha esposa. Deus tem para mim uma vida e vida em abundância. Eu não vou ficar triste, não vou ficar mal. Se tem uma enfermidade, eu tomo posse da cura. Eu não tô falando que Deus vai fazer do jeito que você espera, porque a vontade de Deus é sempre melhor e maior. Mas enquanto a gente não recebe, a gente clama, a gente não desiste, a gente ora. Amém? É isso que Deus colocou no meu coração para falar no dia de hoje. Tem muita coisa nesses 6 capítulos, mas é isso, né? Senão vai ficar muito grande também. Eu sei que Deus vai falar com cada um de vocês. Não deixe de ler a palavra de Deus, porque ela é viva. E Deus se revela a vocês com princípios práticos. Amém? Gente, com Deus, viu? Até amanhã, se Jesus permitir.